Ó, tem o mapa da Preta Gil. Na verdade, a morte dela, de certa forma, me pegou não de surpresa, mas me deixou um pouco triste, porque ela tinha muita vontade de viver. Muito jovem, 50 anos, com muita coisa pra viver. E os últimos anos dela foram bem difíceis com a separação, né? A separação que foi pra ela bem inesperada e dolorosa, com uma traição. E logo, junto a isso, um diagnóstico de câncer. E um câncer, obviamente, muito agressivo, um câncer que, né, veio pra realmente, infelizmente, tirar a vida dela. E olhando o mapa dela, né, eu nem sabia qual que era o signo solar dela. E eu vejo aqui que ela tem Sol em Leão na nona casa, ela tem alguns planetas na oitava casa, e ela tem o ascendente em Sagitário, 14 graus e 57. A Lua está na quinta casa, em Áries, a 16 graus e 47, em uma constelação muito boa. E o regente do ascendente dela tá na quarta casa, que é Júpiter. Então ela tem vários posicionamentos bons, ela tem planetas bons também, o Sol é muito bom, né, apesar de estar em uma constelação que não é muito boa. Ela tem o regente do ascendente dela tá forte, e isso eu acredito que trouxe muito da vontade dela de viver, da fé dela de continuar e de lutar por isso. E a lua dela também, que está em Áries. Então a lua, ela trouxe não só a lua, mas o sol, a lua, o regente do ascendente, trouxeram essa vontade, essa parte interior, o emocional dela também, para que ela conseguisse lutar com relação a não só ao câncer, né, mas também com relação à parte da traição, conseguir se levantar dentro disso, ter amigos para ajudar ela. E, todo esse período que ela passou, que foi mais difícil. Ela começou em 2023, um período difícil, né. Com Saturno já passando pela quarta casa dela, através de trânsito através de trânsito astrológico, na verdade eu consegui ver que ela começou o tratamento em 2023. Em 2023, ela tinha alguns trânsitos ocorrendo que fizeram com que ela descobrisse o câncer, né, até mesmo antes disso. E o que me chamou mais atenção aqui foi o período pessoal da Lua-Vênus. Esse período é muito conhecido pela destruição de Vênus. A Lua, ela tem a tendência a destruir Vênus. Se a pessoa, ela estiver com algum tipo de doença, já tiver uma predisposição genética que Vênus rege, o DNA, e se Vênus estiver junto com o planeta que rege câncer, que é o caso de Saturno, é muito possível que a pessoa ela tenha o diagnóstico de uma doença, mas não necessariamente ela acabe falecendo por conta disso. No caso dela, Vênus era um planeta super importante para ela, porque regia também a saúde dela, era o planeta da alma dela e regia a saúde. Então, o planeta da alma, além de reger o caminho da pessoa, rege também todo o corpo dela, né? O corpo físico, rege a saúde dela. E dentro do mapa astral da Preta, ela tem uma conjunção que é Vênus-Saturno. Então, dentro desse período, ela teve conhecimento, né? Saturno e Vênus aqui mostram um, um pouco de karma negativo dentro dos relacionamentos. A pessoa pode ser sim usada, a pessoa pode descobrir traições, a pessoa pode trair, ela pode dar mais e receber menos. São várias aqui as possibilidades. Mas a grande questão dentro do mapa dela é que esses planetas estão na oitava casa. A oitava casa é conhecida por ser uma casa difícil, uma casa de morte, uma casa de doenças críticas, né? Doenças crônicas, que muitas vezes são fatais. Então ela começou, né? A doença apareceu, ou pelo menos a doença se revelou dentro desse período de Lua, Vênus. E Vênus está com Saturno. Quando Vênus ele está com Saturno na oitava casa, ele enfraquece muito a capacidade de regeneração da pessoa. Ele, ele tende a dar câncer. E, obviamente, não é só isso aqui. Mas o período que ela descobriu o câncer, ele diz muito sobre a possibilidade dela conseguir viver. E ele vem bem agressivo, porque vem com a oitava casa junto. Se ele tivesse
em uma casa como a sexta casa, por exemplo, ela teria tido a capacidade de, viver mais, ela não teria falecido devido ao câncer. Mas ele vem bem agressivo por conta de estar na oitava casa, Vênus está em um signo de água, ele fica muito mais suscetível a doenças, né, ele fica muito mais suscetível a câncer mesmo, e ele vem aqui com Saturno junto. Então Saturno, sendo um planeta já, né, de doenças, de câncer, de longevidade, a longevidade dela já não era muito grande, porque Saturno tá aqui em um signo de água, não tá em uma posição muito boa, tá na oitava casa. Os sinais de longevidade aqui, eles já começam a diminuir, já começam a ficar bem menores. E aí você vê outras coisas acontecendo aqui. Saturno, quando ele entra em peixes, ele é decisivo para os momentos finais dela, né, os últimos anos dela. Ele entra em peixes, ele vai fazer a conjunção com Júpiter, que é o regente do ascendente dela, ele vai fazer também aspectos pro ascendente dela. E logo depois, ele tá na 12ª casa a conta da Lua. A Lua dela tá em Áries, e ele começa a fazer um trânsito tanto para o corpo dela físico, para o caminho dela, como também para a lua dela. Quando Saturno tá na 12ª casa a contar da lua, ele é considerado extremamente maléfico, é um período de perdas para a vida da pessoa, é um período muito difícil psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Eu coloquei aqui em 2024, botei logo no início do ano 2024, Saturno já estava em peixes. E ela teve muitos trânsitos difíceis, além do período planetário dela ser muito difícil, tá? Ela tinha um período planetário realmente de destruição. Quando a Lua, ela fica mais forte que Vênus, por exemplo, em um trânsito, em um período planetário envolvendo a oitava casa, a pessoa, ela pode realmente falecer, ela pode, ou perder alguém próximo, ou realmente destruir, o corpo físico. No caso dela, era o corpo físico e também o relacionamento, né. Às vezes é um relacionamento que é destruído, de forma muito inesperada, como foi o caso dela, de forma dolorida, porque tem Saturno junto. Saturno sempre faz tudo ser mais dolorido, tudo ser mais traumático, né. E, ela tinha outras questões acontecendo, outros trânsitos acontecendo, como o nó do norte passando pela lua dela, e isso também é outro trânsito que pode fazer com que, situações extremas ocorram. Então, são trânsitos extremamente kármicos. Saturno é um trânsito muito kármico que traz, eh, pode trazer doenças, mas também pode trazer coisas muito boas, tá. E karma é simplesmente ação, então as ações da pessoa, né, de vidas passadas, do início da vida, coisas que a pessoa precisa passar, precisa viver, que precisa desfazer da consciência. Saturno é um planeta de você virar um diamante, sair do estado bruto, de uma consciência bruta, para um estado onde você vira um diamante, ou você vira algo muito refinado. Então é um planeta que é temido por isso, mas não necessariamente é ele que faz os piores acontecimentos. Às vezes são planetas que consideramos benéficos, mas que estão em um estado planetário ruim, né, como é o caso do período planetário dela pessoal, tá, isso aqui não é trânsito, é o período pessoal dela, que veio abalando muitas coisas, inclusive, né, o casamento dela, a saúde dela, e todo o resto da ópera todo o resto da ópera no sentido dos trânsitos, né, entrando em contato com, o período planetário dela, porque os trânsitos pra que eles tenham essa força também de tirar a vida de alguém, eles precisam estar de acordo com uma agenda planetária. Então, se a agenda planetária e os trânsitos, eles coincidem, eles ficam fortes o suficiente, né, eles fazem com que um evento ocorra, e um evento que pode ser um evento muito positivo, pode ser um casamento, pode ser, um filho, pode ser um novo emprego, pode ser qualquer coisa, né. E pode ser também muito negativo, pode ser um acidente, pode ser algo completamente inesperado, pode ser, né, enfim, é algo acidentes trágicos, pode ser uma doença também, agressiva, e no caso dela foi extremamente agressivo, como eu disse, porque signo de água, então muitas questões emocionais aqui envolvendo esse câncer, e Saturno junto na oitava casa. Saturno na oitava casa, se tivesse, por exemplo, em Libra, em Aquário, em Capricórnio, ele conseguiria resistir,
né, o corpo iria resistir muito mais, ela teria uma sobrevida muito maior, teria uma chance muito maior. Mas com Saturno em Câncer, junto a Vênus, e Vênus rege o DNA, né, rege toda essa parte, é o corpo dela, como eu falei, rege o caminho dela também, como pessoa. E seria um caminho de altos e baixos, sim. E no final, infelizmente, foi o momento da morte dela, né. Então Lua, aqui a Lua, ela é o regente da 8ª casa, isso é bem importante apontar, né. Eh, a Lua rege Câncer e rege a 8ª casa, então o regente da 8ª casa fazendo esse aspecto, né, sendo em cima de Vênus, ele destrói Vênus, que Vênus aqui tá bem fraco. Vênus tá bem fraco, tá em um estado adulto, mas a Lua tá num estado ainda mais forte, né. Ela tá como inimiga, ela tá como uma força inimiga aqui. Quando se trata da quando se trata da questão planetária, né, e do que vai acontecer materialmente e também psicologicamente, claro. Então psicologicamente pra ela foi um período difícil, mas obviamente que ela lutou aqui, porque ela tem muitas coisas que fazem, ela tem muitos planetas e muitas forças que fazem com que ela lute, né, e a força de viver aqui dela é grande, porque o Júpiter tá em Peixes, é o domicílio de Júpiter, é o próprio signo de Júpiter, então traz muita força. Mas infelizmente o destino aqui era outro. O destino pra ela, no caso, era outro. Quando o regente da 8ª casa, ele faz um aspecto tão forte, ele tá forte, e ele faz um aspecto forte pra um planeta, especialmente Vênus, ele todo período planetário que é Lua Vênus, ele tem a tendência de destruir Vênus. Então Vênus, a depender do que ele rege no seu mapa astral, e se Vênus ele não tiver em um bom estado, ele não tiver a capacidade de suportar aquele período, que vai ser um período estressante, fisicamente, emocionalmente, etc., a pessoa pode realmente falecer, a pessoa pode ter uma doença grave que vai às vezes se arrastar por anos, né, então ou então perder alguém muito próximo, tudo isso é possível dentro desse período planetário. Então é o período planetário que eu chamo bem crítico, é um dos, né, porque existem alguns outros que também são bem críticos, mas Lua, Vênus é extremamente crítico. Agora olhando bem aqui pra essa época agora, né, pra o período de 20/7 de 2025, ela tem Saturno passando pela Lua dela. Antes ela tinha Saturno antes da Lua dela, na 12ª casa, a contar da Lua, que é um período crítico. Começa ali o período crítico de você poder, né, perder alguém, você tem alguma doença grave, você tem alguma situação que não é considerada positiva ocorrendo na sua vida. Então, quando Saturno entra em Áries, é o período de fato onde ele começa a contar os dias dela, né. Quando ela faleceu, eu botei aqui no dia 20, mais ou menos. É, dia 20 a dia 19, de qualquer forma. Saturno, ele tá em Áries ainda, ele tá em 1,53 e ele tá retrógrado. Ele tá começando a voltar pra Peixes, né, ele vai bater em Peixes. Só que não é só isso, ela tem Saturno, que com certeza bateu o martelo aqui dentro, né, de toda o período planetário dela. E ela saiu do período planetário de Lua, Vênus, mas foi o período planetário de Lua, Vênus que colocou ela nesse caminho. E ela, tem trânsitos aqui especialmente fortes. Tem Saturno na Lua, que é o principal. Tem o regente do ascendente dela passando pela 8ª casa. O regente do ascendente é sempre importante. E o Sol tá aqui também. O Sol rege a 9ª casa pra ela, mas ele vem muito mais como um alívio do que como algo negativo. E Júpiter também, como tá Júpiter está em Câncer, então ele tá em um signo exaltado. Então eu acredito que ela teve muito amparo, ela teve não só amparo de amigos, a gente sabe que ela teve amparo de amigos, mas ela teve um amparo, espiritual muito grande e da própria alma dela. Então isso é importante também de ver. Eu achei bem interessante ver que ela teve esse amparo espiritual grande e ela também teve o amparo da própria alma dela, da própria luz dela, né. E eu vejo também que isso foi uma coisa muito, assim, pessoal do destino dela. Ela faleceu também em Kala-Sarpa. Kala-Sarpa é quando os planetas eles estão em um ponto de tensão entre os nodos do destino. Os nodos do destino são os nodos lunares, e eles são a consciência individual, né, e o porquê que você, quer encarnar na vida, aquilo que
existe de resquício, isso seria o nó do norte, o resquício da sua consciência, aquilo que você quer fazer. E quando em trânsito, isso mostra algo muito um acontecimento muito específico e muitas vezes, um sentido muito cruel pra mente, né. Então assim, é cruel pra mente, eh, dela especificamente, mas ao mesmo tempo ela teve o amparo espiritual e o amparo da alma dela. E também, de certa forma, apesar de Saturno ser esse outro lado da gente, né, de tristeza, de traumas, de doenças, de questões difíceis, ele te dá perseverança. Então, ela teve no final da vida dela, né, ela foi com o intuito de voltar, ela foi com muitos desejos ainda com relação à vida dela, com relação a parceiros, com relação a filhos, com relação, eh aquilo que ela queria fazer na vida, né. Com aquilo que ela queria fazer na vida, mas ela foi bem amparada. Ela foi amparada espiritualmente e a alma dela amparou ela também quando, nos momentos finais dela, sabe. Foi algo repentino e essa situação de algo ser repentino, de uma morte repentina, de um acidente repentino, né, de algo muito de proporção grande ser repentino, tem ligação com a oitava casa. A oitava casa, ela é algo que acontece e você nunca tá esperando. Pode ser uma coisa muito boa, como ganhar na Mega Sena, né, que tá ligado à oitava casa, a dinheiro, mas pode ser também uma doença muito pode ser uma doença crônica inesperada, pode ser e uma morte, né, inesperada, pode ser algo que você estava fazendo um tratamento e de repente, dentro de alguma situação, você passou mal e você acaba falecendo. Então muitas coisas aqui acontecendo dentro do tanto em trânsito como no mapa específico dela, o mapa pessoal dela, período pessoal dela. Eu ia tentar colocar aqui o mapa dela na no vídeo, mas eu acho que não vai ser possível, porque acho que não tem muito espaço na tela. Mas eu acho que vou fazer um documento pequeno e vou colocar para quem tiver interesse de ver essas posições. Isso e outra coisa. Ah, e algo importante de falar, não é porque o seu regente do seu ascendente está fazendo o aspecto, né, ou transitando a oitava casa que isso vai acontecer com você, né. Você precisa para que algo do tipo aconteça, para que você, a sua vida se finalize, você precisa primeiro de tudo estar em um período próprio seu, onde isso vai acontecer. Que às vezes você pode estar no período de Lua, Vênus e não acontecer isso, né, pode acontecer outra coisa, pode ser que existe uma mudança, uma destruição interior mais ligado ao seu eu, ligado a Vênus, a questões venusianas e questões ligadas ao que Vênus rege dentro do seu mapa. Então, Lua, Vênus é um período difícil. Isso não vou negar que é um período difícil e não vou falar que, eh, eu vejo coisas muito boas acontecendo. Mas muitas vezes é um período necessário para destruir alguma coisa ruim dentro de você, né, destruir algum tipo de comportamento que não é saudável. E isso vem muitas vezes de uma forma dolorosa. E no caso dela, o período trouxe o fim da vida dela. Então, se você tiver seu planeta, né, seu regente de ascendente, pode ser Sol, Lua, Júpiter, Vênus, qualquer que seja, passando pela oitava casa, não quer dizer que isso vai acontecer com você, não quer dizer que você vai morrer, não quer dizer que você vai ter um acidente, não pode ser que você tenha, mas não quer dizer isso, né. O o o o trânsito, para que ele seja válido, ele precisa estar de acordo com o seu período, com a agenda do seu mapa astral, né, porque às vezes Saturno pode ser um planeta muito mais maléfico para um ascendente, muito menos para outro, e ajudar outros, né. Então, para Libra, por exemplo, ele é um planeta que traz muita sorte, que traz dinheiro, por exemplo, que ajuda a pessoa a subir na vida. Para outros não é tão bom como para Virgem. Então, depende do ascendente, né, depende do seu ascendente, depende de outros fatores, como que tá a força desse planeta dentro do seu mapa astral, o que que ele rege, qual é a força dele, né, de conseguir carregar doenças, qual é a força dele de regeneração. Vênus é um planeta de regeneração, por exemplo, então até para doença, quando você, né, você tá
doente emocionalmente, você tá doente fisicamente, é de Vênus que ajuda nessa regeneração do corpo emocional, do corpo físico. E, eh, existem, claro, outros planetas que podem fazer isso, mas pode ser que não seja o seu caso. Voltando à questão da oitava casa, por exemplo, eu já tive cliente que teve trânsito para a oitava casa que estava alinhado com a agenda, né, planetária, com aquilo que de fato ia acontecer na vida dela. E ela ganhou na loto, nos Estados Unidos, ela ganhou um monte de dinheiro. E não foi assim, dinheiro, foram milhões. Então, a oitava casa, ela também tem esse outro aspecto de você receber o dinheiro inesperado de coisas inesperadas, geralmente é dinheiro. E heranças, ganhar na Mega Sena, na loto, enfim, né, qualquer coisa em algum tipo de jogo desse. Então a oitava casa tem um lado bem cruel, né, uma casa muito cruel, é uma casa emocionalmente cruel também. E ela também tem uma capacidade muito grande de ser, fisicamente cruel, de trazer acidentes. E muitas vezes ela traz através dessa crueldade um acidente necessário para que você possa revisar a sua vida, para que você possa ver como você tá lidando, né, para você entender o que você tá fazendo com a sua vida. Acidentes onde você quebra o osso, por exemplo, a depender, vamos dizer que seja o pé. O pé ele te leva a certos lugares, ele faz com que você ande, ele é um veículo, né, seu corpo todo é seu veículo, claro, mas o seu pé tá ali, tá andando, então ele tá te levando pra algum lugar. Quando você tem uma fratura, e é fratura mesmo, no pé, a vida tá pedindo pra você repensar o seu caminho. Repensar o que você tá fazendo, repensar pra onde você tá indo, o que você tá fazendo com você, com a sua vida, e com as pessoas ao seu redor também. Então, a depender de onde você pode ter um acidente, isso vai ser sempre relacionado à oitava casa e sempre relacionado a Marte, mas a depender de onde esse acidente ocorre, né, onde você quebrou esse osso, né, se foi cabeça, se foi pé, se foi vai te mostrar uma área da vida, né, uma situação, uma energia que não está sendo usada corretamente. Então isso também é interessante. Se ocorrer com você, é porque você precisa repensar. E vai envolver, certamente, a oitava casa, pode ser o regente do seu ascendente transitando na oitava casa, e se Marte fizer um aspecto, né? E aquilo ali pode ser uma janela de oportunidade para um acidente, onde a vida fala assim: ah, eu tenho a chance aqui de causar um acidente nessa pessoa, para que essa pessoa, ela repense como ela tá vivendo a vida dela, né? Para que ela entre no caminho dela. A oitava casa, ela faz os acidentes, né? As coisas eh, do tipo serem não muito agradáveis, né, e às vezes é doença mesmo, às vezes é algum tipo de de cirurgia que você tem que fazer que é inesperada, e mas que é para o seu bem, no final das contas é para o seu bem, então às vezes você precisa ser cruel, né, certas situações a gente precisa ser cruel, né, a gente pensa que é uma crueldade, mas que na verdade é algo positivo. Algo que eu acho que é bem interessante falar, que quando ela saiu de Vênus, ou de Lua-Vênus, o período planetário dela, tá? Ela entrou em Marte, tá na 10ª casa, e o nó do norte está na primeira casa dela, né, ou seja, está no ascendente dela. E o nó do norte, ele tem a tendência de também agir como Saturno, ele dá os resultados de Saturno. Então aqui foi quando ela começou esse período no dia 25/4 de 2025, e daí ela fez a cirurgia, ela percebeu que aqui foi feito tudo o que poderia ser feito e ela decidiu ir para os Estados Unidos. E foi justamente nesse período aqui que ela foi para os Estados Unidos, entre Marte, Nó do Norte. Marte tá na 10ª casa, que eu vejo ela lutando, né, pra ela conseguir ter essa cura em Virgem, um signo também relacionado à cura. E o Nó do Norte dela tá no ascendente dela, fazendo com que ela, querendo ou não, tenha certa uma esperança que não tem muita base, porque o Nó do Norte, ele é um planeta que não tem base, né, ele é um planeta que faz com que você crie ilusões na sua cabeça. Mas que foi necessário pra ela conseguir ou tentar buscar a vitória. Conseguir viver, claro. Ma mas a questão também de ser inesperado tá ligado ao Nó do Norte, tá. Nó do Norte na primeira casa, obviamente, o destino dela era muito sobre ela, muito sobre o corpo dela, muito sobre ela fazer a vida dela e ela conquistar também muito dinheiro, fama, porque está em uma constelação de fama e de, ápice monetário. E,
Muitos planetas em ângulos aqui, muitos pontos fortes em ângulos, os nodos do destino em ângulos. Eu vejo também que ela tinha questões kármicas com os parceiros dela, né, que ela queria sim estar em relacionamentos e que, nessa vida pelo menos o foco seria nela, sabe, o foco seria na primeira casa e na quarta casa do interior dela, daquilo que ela faz, daquilo que é importante pra ela viver, é muito ligado a ela. Infelizmente, Marte também, apesar de estar em um ângulo muito bom, excelente, posição para Marte, não está muito forte. E ele também não consegue lutar, né, no sentido de que ela fez a cirurgia e a cirurgia não foi suficiente para que, ela conseguisse ficar livre do câncer. Porque isso aqui tá em um outro âmbito, né, começou em Lua-Vênus, então tá no âmbito de Lua-Vênus. Marte não ia conseguir também, sobrepujar essa dificuldade. E ela faleceu depois justamente em Marte, Nó do Norte, Saturno. O período planetário dela de quando ela faleceu. Então Saturno, você vê como a gente precisa ver dentro desse sistema, Marte ele é a agenda, ele vai te mostrar a possibilidade daquele período. Depois vem o subperíodo e o terceiro período é o martelo, é o que de fato vai acontecer, é a parte de o que vai materializar na vida da pessoa, né, e Saturno vem aqui finalizando a vida dela.